A terceira temporada de From acabou de terminar e esse último episódio trouxe algumas revelações, como a origem das criaturas e introduziu uma nova figura que deve ser a grande entidade que está por trás de tudo isso. Eu não vou dar muitos detalhes para esses dois últimos episódios. Vou mencionar o que gostei, não gostei e falar um pouco dessa terceira temporada. Eu já vou falar logo que não gostei do nono episódio. Ele tem boas ideias, vemos o amadurecimento do Jim depois da conversa que ele teve com o Henry, então eu achei bem legal essa mudança de atitude do personagem, sendo muito mais compreensivo com sua família, tentando entender e os ajudar, ao invés de só os manter presos, entre aspas. Ele estava tentando proteger a sua família, o medo dele estava o fazendo agir de forma super protetora a ponto dele não dar ouvidos à sua família, só tentando ignorar as coisas estranhas que aconteciam à sua volta e pronto, acabou. Ele não estava dando atenção para sua família, ele não estava tentando ouvir sua família, ele só estava tentando impor uma coisa ali em cima deles. Ele estava causando mais mal à sua família. E nesses dois últimos episódios, ele simplesmente ele muda a sua atitude, e eu achei isso muito legal. Ele simplesmente vira e fala: cara, eu estou com medo, realmente eu estou com muito medo de tudo que acontece aqui, mas vamos resolver essa parada, tamo junto aqui, vamos resolver isso. E ele se junta com a sua esposa para tentar descobrir como sair daquele lugar. Daqui a pouco eu volto a falar do Jim e da Tabitha. Outra coisa que eu gostei do nono episódio foi a conversa do Jade com o Henry sobre o Victor. Foi um dos melhores momentos desse episódio. O Jade fez o Henry entender que o Victor é um produto daquele lugar, que ele cresceu em um lugar, ele foi totalmente moldado para aquele lugar, por isso que ele é totalmente traumatizado. O garoto, ele tinha uns 10, 11, 12 anos, sei lá quantos anos o Victor tinha quando ele foi parar naquele lugar. Ele perdeu sua mãe e sua irmã ali. Então ele realmente é um produto daquele lugar. E quando o Henry entende isso, tem um momento muito tocante dos dois ali, do Victor e do Henry, conversando nesse 10º episódio. O Victor, ele se sente muito culpado pela perda da sua mãe, pela morte dela, porque foi o Victor que contou como eles poderiam sair daquele lugar, que a mãe dele teria que libertar aquelas crianças e assim eles sairiam daquela cidade. E por conta disso a mãe dele acabou morrendo. Então o Victor se sentia muito culpado. E isso era um dos motivos que fazia ele se distanciar do seu pai. E os dois conversando aqui nesse 10º episódio foi um dos momentos mais tocantes e muito legal que eu achei ali, cara. Dos dois se abraçando, deles se entendendo ali. Então realmente eu gostei desse momento. O que eu não gostei do nono episódio é que ele parece dar uma certa enrolada. Isso é um problema da série em si. Essa terceira temporada começa muito bem, mas chega um ponto ali no meio da temporada que ela dá uma certa enrolada nos episódios, fica meio banho-maria, sabe? E quando chega no último episódio, que é o 10º aqui, ela melhora novamente, porque esse 10º episódio foi bom. Isso se dá por conta de trazer algumas respostas e certos arcos de personagens que estavam sendo construídos nessa temporada ficam mais claros nesse final. Como aqui do Boyd, a gente vê que a todo momento aquele lugar está tentando quebrar o Boyd, a figura do Boyd. E nessa temporada a gente vê isso, o Boyd ele perdendo uma certa moral que ele tem ali com os moradores, e também a gente começa a enxergar que o Boyd não é aquela figura heróica igual a gente via. Ele é uma pessoa que está tentando ajudar todo mundo ali, só que ele é um pouco hipócrita em vários momentos. Ele defende muito as pessoas que ele gosta, ele defende muito, ele passa pano, ele protege, faz tudo. Agora, para algumas outras pessoas, ele simplesmente escorraça, ele sempre distrata. Então a gente vê que ele é meio hipócrita em vários momentos aqui, e esse episódio reforça isso. E enquanto eu assisti esse episódio, quer dizer, eu já vejo isso desde a segunda temporada, e nesse aqui ele só reforça isso, que a série se arrependeu de ter matado o padre Capri, porque ele e o Boyd eram duas pessoas que pensavam de forma diferente. E como a série matou ele na primeira temporada, eu creio que elas se arrependeram muito, porque desde a segunda eles sempre ficam trazendo a figura do padre Capri como a consciência do Boyd, questionando as atitudes que ele está tomando. E aqui nesse episódio isso acontece de novo, onde o padre Capri aqui, como a consciência do Boyd, esfrega na cara dele que ele é hipócrita em vários momentos, que ele erra muito, que ele sempre está passando pano para as pessoas que ele gosta, mas para as outras ele simplesmente distrata e fala que as pessoas estão fazendo coisa errada. Então
A série se arrependeu muito de ter matado esse personagem. Pode ver que ela sempre traz ele com uma consciência do Boyd. E sim, o Padre Capri era um dos personagens que eu mais gostava na primeira temporada, porque ele e o Boyd ficavam se debatendo toda hora. Os dois sempre entravam em discordância da forma que eles pensavam. E isso gerava momentos interessantes. Então a gente vê que a série se arrependeu ao trazer esse personagem toda vez com uma consciência do Boyd agora, como uma visão que ele tem ali, como ele fica enxergando o Padre Capri. E o Boyd aqui, ele voltou a enxergar o Padre Capri por conta das atitudes que ele tomaria aqui agora. Porque ele descobre que foi o Elde quem escondeu a Fátima. E o Elde não queria revelar onde ela estava. Então o Boyd vai para tortura. Ele tenta torturar o Elde ali para tentar descobrir as respostas. E é aqui que o Padre Capri aparece nessa visão do Boyd e os dois começam a discutir. E realmente aquele lugar conseguiu quebrar o Boyd. O Boyd, ele cometia alguns erros ali, como eu já mencionei aqui, mas ele cruzou uma linha ali que não tem como ele voltar mais. Quando ele começou a torturar o Eldin, ele cruzou uma linha que ele não pode voltar mais. Então aquele lugar realmente conseguiu quebrar o Boyd, coisa que ele dizia que nunca aconteceria, e realmente esse lugar conseguiu quebrar. Eu vou trazer uma teoria aqui rapidinho. O fato do Boyd ter quebrado, ele ter cruzado essa linha e esse lugar ter conseguido quebrar ele, fazendo ele perder a moral com as pessoas daquele lugar, ele quebrando o próprio código que ele seguia, então tem um propósito aqui, porque nessa temporada foi introduzida aquela policial, que eu sempre esqueço o nome dela, então ela que deve assumir o posto do Boyd a partir de agora, sendo a xerife daquele lugar. O Boyd deve se aposentar ou se afastar e ela deve assumir esse posto, porque durante essa temporada a gente sempre vê ela questionando as atitudes do Boyd, falando que o Boyd não é essa figura heróica que o Kenny e os outros acreditavam. Ela falava isso a todo momento, ela sempre ficava entrando em discussão ali com o Boyd, questionando as atitudes dele. Então eu acredito que na próxima temporada ela que vai assumir esse posto. O Boyd deve se afastar ali e ela deve ser a nova xerife, ele tentar trazer a ordem naquele lugar. Vou mudar de assunto aqui, vou falar sobre a origem das criaturas, porque esse episódio aqui ele confirma uma das teorias que os fãs já levantavam há algum tempo e a série só confirmou agora. As criaturas que tem nessa cidade aí, elas já foram humanas, como a gente já vinha teorizando. Aqui é revelado que lá no passado, lá atrás, foi prometido a um grupo de pessoas que eles conseguiriam imortalidade se eles sacrificassem os seus filhos. Então, de fato, os fãs estavam certos de que os monstros já foram humanos antes. E esse último episódio também nos mostra que, de fato, não tem como você acabar com uma dessas criaturas, porque eles vão voltar. Lembram que na segunda temporada o Boyd matou aquele monstro do sorrisinho que fica estampado no pôster da série? Então, nesse episódio, ele voltou. Ele era o bebê da Fátima. Lembram que no momento que o Boyd matou essa criatura, na segunda temporada, a Fátima logo em seguida descobriu que estava grávida? Então, esse monstro renasceu dentro dela. Então, a série aqui confirma que não tem como matar essas criaturas. Mesmo que você consiga, elas vão voltar de alguma forma. E também confirmou que aconteceu um ritual nesse lugar, como já tinha sido levantado nos últimos episódios, e que os monstros já foram humanos no passado, e eles se tornaram essas criaturas porque eles fizeram esse ritual sacrificando seus filhos e conseguindo essa tal imortalidade aí. Agora eu vou falar sobre os últimos acontecimentos aqui, que é do núcleo do Jim, Jade e Tabitha, que conseguiram decifrar os números que estavam dentro daquelas garrafas. Nada mais são do que notas musicais, e aqueles números são um código de uma melodia. Acaba sendo tocada pelo Jade ali no violino, e ao fazer isso, aquelas crianças que a Tabitha sempre vê, aparecem, e aqui descobrimos o significado da palavra Ankui, que significa se lembre. As crianças falavam isso para Tabitha porque elas queriam que ela se lembrasse. Nesse momento, é revelado que a Tabitha é uma pessoa que estava reencarnando de tempo em tempo com a missão de tentar libertar essas crianças, porque no passado ela falhou em fazer isso e sua filha foi sacrificada. Ela não é a única que está nesse ciclo de reencarnação. O Jade também. Inclusive, os dois eram pais dessa criança que foi sacrificada. Então, a série confirma a teoria de reencarnação, que de tempos em tempos aparece uma pessoa nesse lugar com a missão de tentar libertar essas crianças. E quando essa pessoa falha, ela reencarna em um outro corpo. Depois dessa revelação, cada um vai para uma direção para poder processar o que acabaram de descobrir. Agora eu vou falar sobre os acontecimentos finais envolvendo o Jim, mas antes eu vou mencionar a Julie e o Ita, já que o que eles falam aqui se conecta com o Jim. A Julie chega à conclusão de que ela conseguiu voltar no tempo.
naquelas ruínas, e ela até cogita a possibilidade de voltar a um período e evitar que algo aconteça. Só que o Ethan diz que ela está revisitando um capítulo, ou seja, ela não pode alterar o que aconteceu, só revisitar o ocorrido. Se a série realmente for por esse caminho de que os personagens não podem alterar certos eventos que já aconteceram, eu acho que seria uma boa ideia, porque evitaria certos furos de roteiro. Porque toda história que tem viagem no tempo, aparece vários furos de roteiro. É muito difícil da história ficar bem encaixadinha, bem amarradinha. Então, se a série for por esse caminho, que não tem como eles evitar certos eventos que aconteceram, mesmo eles voltando no tempo, eles só revisitam aquele capítulo. Então, eu acho que é uma boa ideia e eu espero que a série vá por esse caminho. E isso acaba matando a teoria que eu tinha, né? Eles voltariam no tempo e salvariam as crianças antes do ritual acontecer. Então, isso de vez quebra a minha teoria. Os dois terem conversado sobre isso se conecta com o Jim, porque ele encontra uma Julie com cabelo curto e um corte no rosto, aparentemente uma Julie que veio do futuro, e ela está tentando o avisar para sair daquele lugar. Ela até fala, eu cheguei antes do ocorrido. Essa Julie estava tentando evitar que o Jim encontrasse uma figura misteriosa, que deve ser a entidade que está por trás de tudo que aconteceu nesse lugar. Eu vou chamar essa figura de Homem de Amarelo. E ele acaba matando o Jim, e essa Julie foi tentar evitar esse ocorrido. O Homem de Amarelo viu o Jim como uma ameaça, porque ele conseguiu resolver o enigma daqueles números. O Jim, na primeira temporada, movimentou toda a cidade para construir aquela torre de rádio, com a intenção de se comunicar com alguém de fora. Ele foi um raio de esperança ali, tá ligado? E ele conseguiu se comunicar com alguém que o respondeu pelo rádio. Eu acredito que essa pessoa tenha sido esse Homem de Amarelo, porque ele repete a mesma coisa que foi dito pela voz que falou com o Jim pelo rádio. A voz diz, sua esposa não deveria ter cavado aquele buraco. E aqui ele repete isso antes de matar o Jim. Então eu acredito que é a mesma pessoa que falou com o Jim pelo rádio. E eu acredito que é a grande entidade que está por trás de tudo, esse Homem de Amarelo. No início dessa temporada, tem uma pequena referência a esse Homem de Amarelo. Quando a Tabitha vê os quadros que a Miranda pintou, um dos quadros é de um Homem de Amarelo. Então a série já tinha dado pistas que essa figura apareceria. Essa temporada mostrou a origem dos monstros e trouxe a figura desse Homem de Amarelo, que deve ser a grande entidade por trás de tudo que acontece nesse lugar. Agora eu vou falar o que eu não gostei dessa temporada. Não ficou muito bem explorado, né? Meu ponto de vista, essa ideia de que o bode está perdendo a moral com a população. Enquanto você assiste os episódios, você consegue pegar essa ideia, porém não foi muito bem trabalhada. Eu queria ter visto os moradores começando a questionar mais o Boyd, ou simplesmente falando mal dele, dizendo que ele abandonou o Randall para morrer. A única pessoa que a gente vê fazendo isso é aquela policial, mas eu queria ver os moradores que já estão lá na cidade há um tempo fazendo isso. Queria ter visto isso pelo menos uma cena ou outra, mas a série não fez. A gente tem a discussão da dona falando que ninguém acredita mais no Boyd, porém se eles tivessem mostrado os moradores falando mal do Boyd, essa cena da dona ganharia mais peso. Porque da forma que foi apresentado na série, não ficou muito legal. Ficou muito nas entrelinhas, se você pegou, tá ligado? Eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor isso. Outra coisa que eu não gostei também, a série fica a todo momento reforçando a ideia de que tem alguma coisa rondando perto do vilarejo onde eles vão buscar comida. E isso leva a gente a crer que eles vão mostrar o que tem naquele lugar, mas não mostram. Ficam só na promessa. Eu achei isso muito chato da série. Eu espero que eles respondam isso em algum momento. Pensando agora, eu acho que esses foram os únicos problemas em si da temporada. A enrolação que sempre tem em alguns episódios, principalmente na meiuca da temporada, parece que a série dá uma desacelerada ali e fica dando uma certa enrolada ali. Eu não gosto muito disso. Esse mistério que a série cria em relação a esse bicho que ronda o vilarejo e não traz a resposta, eu achei muito chato da parte deles fazerem isso. Espero que na próxima temporada respondam. E vocês aí que estão assistindo a série, ou que assistiram e acompanharam os vídeos aqui, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. Já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.